Maravilha, galera. Então vamos lá. Estávamos no parágrafo 22 do artigo 40. É o último parágrafo do artigo, ok? Já estão até percebendo aqui, ó, acima de mim, artigo 41. Então, se acalmem que estamos concluindo o artigo 40 da Constituição Federal, o regime próprio de Previdência Social, e toma-lhe uma surpresa para você aqui, se você ainda não tinha esse entendimento aqui do futuro dos regimes próprios de Previdência Social. Ok? Olha só, vem cá comigo. Então nós vimos no parágrafo 22, galera, que é vedada a instituição de novos regimes próprios de Previdência Social. Quem tem, quem não tem mais. Não vai ter mais. Ok? E uma lei complementar federal, já vamos entender por que federal, estabelecerá para os que já existam normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispõe, entre outros aspectos, sobre. Então, o que essa lei complementar federal vai ter que disciplinar, galera? Olha só. Inciso 1º. Inciso 1º. Opa, só um pouquinho, galera. Inciso 1º. Requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime geral de previdência social. Galera, isso é importante por demais. Ou seja, para onde estamos caminhando não é para fazer novos regimes próprios. Não é. E os que já existem serão extintos com o passar dos anos. E eles, da mesma forma hoje, conforme eu falei no bloco anterior, lembra que eu falei para vocês que os municípios que não possuem regime próprio, que não tiveram condições de instituir seu regime próprio, eles faziam as suas contribuições para o regime geral de previdência social, mesmo sendo servidor público estatutário, que em regra deveria contribuir para o regime próprio, mas não tem regime próprio. Então contribuía para o regime geral, para o INSS. Ok? Então é isso que ele está dizendo, galera. Isso aqui nós já vimos muito antes da emenda constitucional, da reforma previdenciária, nós já tínhamos falado isso para todos. Que o regime próprio de previdência social, aos poucos, se você pegar as últimas reformas previdenciárias, e essa também agora muito fortemente, eles estão tentando fazer com que as regras sejam as mesmas. Ok? E aqui a gente não está para discutir nesse momento se isso é bom, é ruim, se devia ser assim ou não devia ser assim. Ok? A ideia é que muito provavelmente isso vai ser sacramentado numa próxima reforma previdenciária em que realmente não haverá mais regimes próprios de previdência social, simplesmente o regime geral, inclusive os servidores, mesmo sendo os estatutários, contribuindo para o INSS. Legal? Ok? Então tá aí, galera. Primeiro inciso que a lei complementar federal vai ter que disciplinar. Requisitos para extinção e consequente migração para o regime geral de previdência social daqueles regimes próprios os quais tínhamos até a atual data. Legal? O que mais que essa lei complementar vai ter que trazer também, galera? Modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos. Legal? Então, em relação a esses regimes que hoje ainda estão permanecendo, porque lembra-se que esta lei complementar é para os que já existam. As regras para os que já existam. Fiscalização pela União e controle externo e social. Na verdade, percebam, galera, que a lei complementar vai trazer primeiro a extinção e a migração. Migrou. Agora, como vai funcionar? Aí os incisos vão estar dizendo. Modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos, para agora essa contribuição do regime geral. Fiscalização pela União e controle externo e social. Sim, e por que pela União, galera? Por que eu falei para vocês que é uma lei federal que viria disciplinar isso? Porque quando a gente estuda a parte de regimes de previdência social, principalmente quando a gente está lá na Seguridade Social, que a gente verifica que a Seguridade Social é um tripé: saúde, previdência e assistência. Você vai perceber que, na verdade, os entes federados, eles vão trabalhar em conjunto, de uma forma descentralizada, no âmbito da saúde e no âmbito da assistência. E por que ele não fala da previdência social atuando desta mesma maneira, galera? Porque a previdência social do regime geral, quem administra é a União. A autarquia federal INSS é ela que administra. Então não importa em qual estado você esteja e vá se aposentar pelo regime geral, as regras serão as mesmas e quem vai administrar e fazer o pagamento e também fazer os recolhimentos dessas contribuições no âmbito federal é a Receita Federal do Brasil.
Então, por isso que a ideia do caput aqui do artigo é que quem vai disciplinar esta lei complementar é uma lei complementar federal no âmbito da União. E por isso que ele vai tratar da União, porque o regime geral ele é administrado e organizado pela União. Ok? Perceberam por que esse parágrafo veio diferente daquela pegada que nós vimos nos parágrafos anteriores, em que a Constituição Federal deixou nesta reforma para que os entes federados disciplinassem requisitos. Aqui não. No final ele veio e falou, ó, quer saber? Vão tratando aí neste momento de transição, mas eu já estou preocupado com a transição maior. Extinguirmos regimes próprios e todos migrarem para um único regime, que será o regime geral de previdência social. Legal? Então por isso que ele se trata da união aqui novamente. Quarto, definição do equilíbrio financeiro e atuarial. Galera, nós já tratamos disso aqui, né, em momento anterior, ok? E aqui a regra é a mesma. E isso no regime geral já existe, ok? Não é com o ingresso agora dos regimes próprios dentro do regime geral que vai ser diferente. Lembra-se que a gente falou que o equilíbrio financeiro é mês a mês? Aquilo que arrecadamos dentro de um mês é suficiente para pagarmos os benefícios do mês, ok? Já o equilíbrio atuarial, pessoal, aí já é um equilíbrio ao longo do tempo. Ao longo dos anos, o sistema vai ser sustentável da forma que estamos trazendo hoje, por isso, inclusive, tivemos a reforma. Porque esse equilíbrio atuarial, através dos atuariais, eles diziam, né? Não vou nem entrar nessa discussão também, que, olha, o sistema não vai, da forma que está, ele não vai se suportar aí a um curto espaço de tempo. Ou vira a chave, ou muda os requisitos aí, ou vai quebrar, ok? Ou o regime previdenciário vai quebrar, tanto o regime geral quanto o regime próprio, dentro desta análise aqui atuarial, que é ao longo do tempo. Financeira é mês a mês, entradas e saídas. Legal? Já que já tínhamos discutido também, nada de novo. Inciso 5º, condições para a instituição do fundo. Legal, porque isso aqui é um fundo, galera. Inclusive, se vocês pegarem aí a sua Constituição Federal, espero que vocês estejam com ela aí do seu lado, né? Tem que substituir aquele livro cabeceira de cama pela Constituição Federal no momento da tua preparação de concurso público. Você vai ver que no artigo 249, penúltimo artigo, antes de entrarmos nas ADCTs, ele vai tratar realmente de uma instituição de um fundo, em que este fundo vai unir todos os entes federativos, União, Estados, DF, municípios, para criar um fundo, onde esse fundo vai ter valores financeiros, onde esse fundo vai ter bens, ele até cita aqui, né? Condições para a instituição do fundo com finalidade previdenciária, decreto artigo 249, dá uma olhadinha no 249, e para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza. Os institutos de previdência, os quais estão sendo extintos, eles possuem bens. Legal, esses bens vão entrar dentro desse fundo. O instituto que a gente está extinguindo, ele possui valores ali dentro dele aplicados, então esses valores passarão para esse fundo. Então esse vai ser um grande fundo para que todos os regimes próprios coloquem ali, ó, eu tenho os meus bens, estão aqui, eu tenho os meus valores, estão aqui, eu tenho os meus direitos, estão aqui, e tudo isso vai servir para as aposentadorias e pensões no âmbito desta migração do regime próprio para o regime geral de previdência social, que vai acontecer com o passar dos anos agora, com o advento da reforma previdenciária e emenda constitucional 103. Legal? Então este fundo é isso que ele está falando. Vocês perceberam que tudo que ele está tratando aqui é o que ele disse no caput na cabeça aqui do parágrafo, né? Do parágrafo 22, que vão ser extintos os regimes de previdência social, migrando-se eles para regime geral de previdência. E como que isso vai acontecer com esta migração? É isso que ele está dizendo que a lei federal complementar aqui terá que tratar, ok? Que mais, galera? Mecanismos de equacionamento do déficit atuarial. Então aquele déficit, né? Olha, se hoje a gente pensar na quantidade de servidores que tem que se aposentar, nós precisaríamos de tantos servidores na ativa para que eles consigam cobrir as entradas e saídas no equilíbrio financeiro, mas que ao longo do tempo, se isso vai ser suficiente ou não. Então, mecanismos de equacionamento desse déficit atuarial, que ao longo do tempo, agora, nos próximos anos, seja buscado um equilíbrio para que seja garantido que todos que estão hoje no serviço público possam se aposentar ou que as suas pensões possam ser geradas com tranquilidade para os seus familiares num eventual falecimento através da pensão, ok? Próximo, estruturação do órgão entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência.
né? Porque isso daqui, galera, pode ser que seja o próprio INSS. Porque o INSS que administra o regime geral. Pode ser que mesmo indo para o regime geral, isso aqui ainda é uma incógnita, né? Haja ali uma segregação. Ó, tudo bem, é regime geral, mas o regime geral das contribuições da iniciativa privada, o INSS vai administrar os benefícios, né? Porque quem administra a arrecadação e o recolhimento é a Receita Federal, né? Então o INSS vai cuidar do regime geral da iniciativa privada e nós vamos ter aqui um outro órgão juntamente dentro do INSS que vai fazer o controle e administração do regime geral, mas em relação ao funcionalismo público, tudo bem? Então aqui até a Constituição Federal diz que essa lei federal vai poder ser, vai disciplinar que vai poder ser um simples órgão dentro da estrutura do INSS, né? Ou até mesmo dentro da estrutura ali da própria administração direta da União, ou uma outra entidade. Pode ser que crie uma outra autarquia paralela ao INSS para cuidar do regime geral, mas em relação ao funcionalismo público. Isso é uma incógnita, ainda precisamos ver, né, o que essa lei federal vai trazer e como vai ser o desenrolar dessa história toda aqui. Legal? O que mais que essa lei federal? Não perca o foco, galera. Do que a gente está falando aqui? Estamos falando da lei complementar federal que vai disciplinar os regimes próprios que existam hoje, novos não poderemos ter, e esses regimes próprios serão extintos com consequente migração para o regime geral, e a própria lei, vocês estão percebendo que a ideia da lei complementar federal aqui é ela realmente estruturar esse novo regime geral aí do funcionalismo público. Legal? Próximo. Condições e hipóteses para a responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas direto ou indiretamente com a gestão do regime. Legal, né? Então, quem que vai administrar esse regime? Quais são as responsabilidades, né, que esses agentes terão aí na administração deste regime geral de previdência social? Condições para adesão a consórcio público, né? Por que consórcio público? Isso aqui também é bem importante. Condições para adesão a consórcio público. Galera, vocês lembram quando a gente estuda a organização administrativa do Estado, administração direta, União, Estados, DF, municípios, administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, salário comunistas e consórcios públicos. Apesar da Constituição Federal não trazer expressamente consórcios públicos, uma lei veio e disciplinou a possibilidade de termos consórcios públicos, que é uma nova pessoa jurídica que vai ingressar na administração pública indireta dos entes federados, e o nome dele já diz consórcio público, é porque eu faço a união de mais de um ente federado. Então, nesse caso, a gente não está falando que esse regime geral aqui, galera, vai ser a migração dos regimes próprios da União, dos estados, DF, municípios, migrando para esse regime geral, juntamente com aqueles que não possuem hoje um regime próprio, sim. Então, eu estou envolvendo vários entes federados aqui. Então, neste envolvimento é que a lei federal vai trazer as condições para adesão a consórcio público, em que estes entes federados vão aderir a este consórcio público. E consórcio público a gente estuda ele lá na administração indireta no assunto organização administrativa do Estado dentro do direito administrativo. Então, você tem que ter um entendimento lá, que a gente já meio que discutiu quando ele falou aqui no nosso estudo da administração pública, na criação da autarquia e autorização da criação das outras entidades, ele não mencionou consórcio público, ok? Mas quando a gente entra no direito administrativo e vamos estudar a organização administrativa do Estado, está lá, consórcio público. Muitos concursos não trazem expressamente a lei do consórcio público, mas os examinadores acabam cobrando em prova características desse consórcio público. Legal? Então é disso que ele está falando e tem tudo a ver com o que o parágrafo 22 está me trazendo aqui. E por fim, galera, inciso 10. Parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias, senhores. Bem-vindos, você ainda que não está no funcionalismo público, né? Na verdade, assim, você ainda terá vários, vamos colocar privilégios sendo servidor público, é porque, pô, tu estuda pra caramba, cara. Você tem que ter aí algumas prerrogativas sendo servidor público, não há dúvida. Ok? Muito melhores do que, em muitos dos casos, né, iniciativa privada, lógico, a iniciativa privada também que permite uma boa carreira, né, dentro de cada profissão, sem dúvida alguma, mas o setor público ainda te traz uma meritocracia, né, no sentido de que, pô, quem estudar mais vai abocanhar as vagas dentro do serviço público e vai poder ter as prerrogativas, né, que o servidor público tem, e, claro, juntamente as responsabilidades, não vamos se esquecer. Né, até porque nós teremos reformas aí
próximas, em que vai apertar mais o cerco em relação a isso, ok? Mas deixamos isso para outro momento de estudo. Galera, o que ele está falando aqui é que, olha só a brecha que a Constituição Federal deu agora. Parâmetros para apuração de base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias. Alíquota de contribuições ordinárias, tudo bem, porque essas daqui são que normalmente a gente já contribui. E essas alíquotas agora tiveram uma alteração, uma variação maior, ok? Não é o momento de estudarmos aqui, mas ela tem uma variação maior de alíquotas aqui. O detalhe, galera, é que a reforma previdenciária trouxe a possibilidade, e esta ventilação está sendo muito forte, em relação a alíquotas extraordinárias. Para justamente o que a gente acabou de ver ali atrás, galera. Olha aqui, o que a gente acabou de ver aqui atrás. Dois dispositivos que nos dão essa ideia. Primeiro, definição de equilíbrio financeiro e atuarial. Ok? Definição de equilíbrio financeiro e atuarial. E, mais ainda, mecanismos de equação do déficit atuarial. Então, dentro disso tudo aqui, para que haja um equilíbrio atuarial, poderão ser instituídas alíquotas extraordinárias. Então, além daquilo que nós contribuímos como servidores públicos, alíquota ordinária, por conta desta migração para o regime geral, extinguindo os regimes próprios e verificando ali, de acordo... Galera, faz todo sentido tudo que a gente está vendo aqui, dentro do contexto. Então, em relação, inclusive, que ele falou, galera, do artigo aqui 249 da instituição do fundo, quando for verificado tudo que foi incluído dos regimes próprios dentro desse fundo, e todos os servidores migrarem para esse novo regime geral, que pode ou não ser o INSS, não sabemos ainda. A Constituição Federal não deixa claro isso, ok? Se nós verificarmos que há um déficit atuarial e até mesmo financeiro, que seria gravíssimo isso, né? Que seria gravíssimo. Isso daí, na verdade, eles até dizem que há o déficit previdenciário, balela, tá? Mas não é o momento também de discutirmos isso. Poderão ser, então, instituídas alíquotas extraordinárias. Servidores públicos. Eu tenho que trazer a notícia para vocês, não tem como. Não dá para esconder. Até porque isso aqui pode ser tudo motivo de cobrança de prova em concursos públicos. Que nem eu falei para vocês, galera, vamos ficar de olho. Podem ser que sejam assuntos novos para vocês aqui. Vocês não viram ainda a emenda constitucional, estão estudando aqui alguns dispositivos da reforma. Os concursos públicos, né? Estamos aí nesse atual momento, numa fase de suspensão de concurso público, e que na retomada dele pode ser que esses dispositivos, esses dispositivos serão muito explorados em prova. Antes mesmo, galera, logo após a reforma aqui, a reforma aconteceu ali em outubro, novembro, tivemos concurso público em novembro, dezembro e até mesmo janeiro, em que foram cobrados dispositivos aqui em provas de concurso público. Então, olho muito aberto, galera. Muito aberto, porque assunto novo, o examinador adora cobrar assunto novo. Legal? Galera, com isso aqui então, com essa notícia que eu dei a vocês aqui do parágrafo 22 do artigo 40 da Constituição Federal, né? Ficou muito claro então o que vai acontecer no futuro muito próximo em relação às aposentadorias no âmbito do regime próprio de previdência social. Já são mudanças aí que vêm vindo ao longo do tempo, ok? Através de reformas previdenciárias, através de uma emendinha ali, uma emendinha lá, né? E que, lógico, daqui a pouco está muito nítido agora que nós teremos um regime unificado, aí, regime geral, talvez com duas vertentes, né? Um regime geral de iniciativa privada, um regime geral do funcionalismo público, mas serão regras muito mais parecidas do que hoje já são. Legal? Beleza? Então tá aí, galera. Fechamos neste momento o artigo 40 da Constituição Federal, que tratou de regime previdenciário próprio de servidor estatutário. Não se esqueçam disso. Tudo bem? Legal? Vamos para o artigo 41 agora. Vamos para o artigo 41. Muda a chave. Esquece um pouquinho agora de previdência. Eu sei que a notícia talvez não tenha sido muito boa. Mas não desanime, que ainda assim vale muito a pena.
né, ser servidor público aí estatutário, independentemente de qual esfera, federal, estadual, distrital ou municipal. Ok? Vamos lá, galera. Vamos lá para o artigo agora 41 da Constituição Federal. Legal? Bem cobrado também, bem cobrado esse artigo. Olha lá. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Nossa, é uma informação que a gente veio construindo, né? A gente veio construindo ao longo das aulas aqui. Estabilidade após 3 anos, lembre-se, estágio probatório de 3 anos, paralelamente à estabilidade no serviço público. E essa estabilidade tem que ser no efetivo exercício, que ele vai adquirir estabilidade. Porque se não for de efetivo exercício, ele não vai passar também no estágio probatório, que precisa ser de efetivo exercício. Os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Porque lembre-se, galera, não pode esquecer, cargo público são 2. Nós temos o cargo efetivo e o cargo em comissão. O cargo em comissão não adquire estabilidade. Cuidado! As questões de prova tentam sempre pegar isso daqui. Já discutimos isso em momento posterior, ok? Então, eu diria que é um caput, assim, muito do cobrado em prova. Todas as informações constantes dele aqui. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Massa! O parágrafo 1º despenca em prova também. Esse é um artigo que cai demais em prova. Olha o que o parágrafo 1º nos traz, galera. O servidor público estável só perderá o cargo. Só perderá o cargo. Então ele está falando estável, galera. Cuidado. Galera, é muito importante você ter esse entendimento que a gente veio construindo ao longo das aulas. Então ele está falando do servidor público estável. Ele não está falando mais do cara que está no estágio probatório. Ele está falando que o cara adquiriu estabilidade no serviço público, ok? Ele só perderá o cargo. Vamos dar uma olhada como que você, servidor, Deus ajude que isso não aconteça, mas como que você, servidor público estável, adquirindo a sua estabilidade, ainda assim poderá vir a perder o cargo. Em quais situações, galera? Olha só. Olha só. Primeira. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então, sentença judicial que transitou em julgado. Ok? O que isso significa? Não cabe mais recurso. É a primeira hipótese. Então, uma decisão judicial em que o juiz determine a sua perda do cargo, mesmo você sendo servidor público estável, pau. E já transitou em julgado, ou seja, você tentou entrar com recurso, ok? Foi até a última instância, transitou em julgado essa sentença judicial que expressamente determinou a perda do seu cargo, um abraço pro gaiteiro. Um abraço pro gaiteiro. Tudo bem? A gente já vai fazer uma correlação desses incisos aqui com outro dispositivo também. Inciso segundo. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurado ampla defesa. Galera, agora ele está falando do âmbito administrativo. Lá em cima ele falou de um processo judicial, de uma ação judicial. Agora ele está falando de um processo administrativo, o que nós conhecemos famosamente de PAD, Processo Administrativo Disciplinar, o qual nós nos aprofundamos dentro dos estatutos. Ok? Então, o Estatuto do âmbito federal. Você vai fazer concurso público federal, no âmbito do Poder Executivo, não só do Poder Executivo, mas da Administração Pública, Servidores Civis da União, então você vai estudar a Lei Federal 8.112, ok? E lá na Lei 8.112, no final da lei, quase no final da lei fala de Seguridade Social, um pouco antes da Seguridade Social, ele vai tratar de regime disciplinar. E dentro do regime disciplinar, ele vai tratar lá de sindicância, processo administrativo disciplinar, processo administrativo disciplinar sumário, e isso você já deve também ter estudado a Lei 8.112. Então, uma outra forma de você também vir, não se esqueça do inciso do parágrafo 1º, vir a perder o seu cargo como estável, é através de um processo administrativo disciplinar. Ok? Legal. E a terceira hipótese constante aqui, galera, a terceira hipótese constante aqui é mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. Galera, olha só. Esta avaliação periódica de desempenho você não pode confundir com aquela avaliação do estágio probatório da estabilidade. Nós sabemos disso que fim do estágio probatório, um pouquinho antes, na verdade, né? Normalmente as leis dão ali um período antes, por exemplo, 8.112, 4 meses antes de findo o período dos 36 meses, ou seja, a partir do 32º mês,
vai ser feita uma avaliação de desempenho com você. Mas é uma avaliação do seu estágio probatório para você ser aprovado em estágio probatório e a avaliação para você adquirir a estabilidade no serviço público. Ok? Então, esta avaliação não é esta avaliação do estágio probatório e da estabilidade. Por quê, galera? Porque aqui não está dizendo que você já é estável. Então, você já passou por essa avaliação. Aqui é chamada, galera, o pulo do gato é o termo periódica. O pulo do gato é o termo periódica. Porque esta é uma avaliação que deveria acontecer com uma periodicidade, por exemplo, todo ano, para verificar se você ainda está desempenhando as suas atribuições com esmero, realmente com uma condição que você deveria estar ali exercendo as suas atribuições. Ok? Então, primeira coisa aqui, tomar cuidado com isso. Esta avaliação que nós estamos falando é chamada avaliação periódica de desempenho. Não é aquela avaliação para que você seja aprovado no estágio probatório e aquela avaliação em que você adquira a estabilidade do serviço público. Não é esta avaliação. Ok? Primeira distinção é essa que você precisa fazer aqui. Tudo bem? Então voltamos aqui no pensamento, no raciocínio. Este parágrafo 1º do artigo 41, galera, da Constituição Federal, está dizendo, então, em situações que você, servidor estável, não esqueça disso, possa vir a perder o cargo. Possa vir a perder o cargo. Então, é uma decisão judicial transitada em julgado, ok? E que expressamente esteja solicitando a sua demissão no cargo público. Num processo administrativo disciplinar, um PAD, ok? Estudado isso dentro dos estatutos. E nesta avaliação periódica de desempenho. O que você tem que tomar cuidado também, galera, que é o seguinte. Quando a gente está falando de perder o cargo, romper o vínculo com a administração, nós temos dois institutos jurídicos. Nós temos o Instituto da Demissão e nós temos o Instituto da Exoneração. Tudo bem? O Instituto da Demissão, galera, aqui, ele vai se aplicar no inciso 1º, e vai se aplicar no inciso 2º. Tanto que se você pegar o teu estatuto, qual você esteja estudando hoje, seja estatuto federal, estadual, distrital, municipal, você vai verificar que nas penalidades que sobrevierem de um processo administrativo disciplinar, não encontra exoneração. Cuidado, inclusive é uma questão explorada pelos examinadores. Exoneração é diferente de demissão. Demissão você cometeu algo, de fato, uma penalidade. Vai sofrer uma penalidade. Já na exoneração, galera, é só um rompimento com o vínculo da administração. Mas não que você cometeu alguma infração passível de aplicação de alguma das penalidades. Tudo bem? Então, no inciso 1º, o que vai acontecer contigo é uma demissão. No inciso 2º, também é uma demissão. Já no inciso 3º, galera, aí nós estamos falando de uma exoneração. Exoneração. Não de uma demissão. Então, se você vier a ser reprovado, Deus ajude que nunca aconteça, numa avaliação periódica de desempenho, você não cometeu nenhuma irregularidade de acordo com o seu estatuto. Você simplesmente não está desempenhando de forma suficiente as suas atribuições e você será exonerado do cargo público. Como estável, não se esqueçam disso. Ok? Só que, galera, existe mais uma possibilidade. E daí a gente tem um certo probleminha, né? Sabe por quê? Porque percebam, galera, que aqui, qual é o termo que ele usou lá em cima? Meio que dando uma ideia de um rol taxativo. Um rol taxativo. Pois é, mas ele não é bem um rol taxativo, porque nós temos mais uma possibilidade de, mesmo você sendo estável no serviço público, você vir a perder o cargo, que não é através de uma sentença judicial transitada julgada, não é através de um processo administrativo disciplinar e não é através de uma avaliação periódica de desempenho. E essas são cenas para os próximos capítulos. E na volta do próximo bloco, a gente vai retomar aqui de onde a gente parou. E eu vou dizer para vocês qual é a quarta hipótese também,
que um servidor público, mesmo estável, poderá perder o cargo, mas não está constante deste rol do artigo 41 da Constituição Federal. Tudo bem, galera? Então a gente já volta. Aguenta aí que a gente volta para darmos continuidade e encerrarmos o artigo 41 da Constituição Federal e a parte de servidores públicos civis da Constituição Federal, porque ainda nos resta o artigo 42 em relação aos servidores militares. Legal, galera? Já voltamos, até mais. Tchau, tchau.